Hoje estamos aqui, podcast do IFRO, Campus Zona Norte em destaque, recebendo a nossa coordenadora do CIEC, a Coordenação de Empresa, Escola e Comunidade. Satisfação em ter você aqui conosco, Geliane. É um prazer imenso. A gente está aqui para falar muito sobre jovens, sobre nossos alunos. Estamos batendo um papo aqui bem legal. Então acompanhe a gente nesse bate-papo. Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Brasil! Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar. E hoje nós estamos aqui no nosso podcast do IFRO. É um dia especial. Estamos recebendo aqui a nossa coordenadora da CIEC, a Geliane, que tem um trabalho maravilhoso aí voltado para os nossos alunos. Bom dia, Geliane. Bom dia, Agna, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui, falar um pouquinho sobre a minha coordenação, né, que é a coordenação de integração entre a escola, as empresas e a comunidade. Então, é um prazer imenso estar aqui hoje. Nós aqui agradecemos, porque falar do universo dos jovens é necessário na atualidade, né, Geliane? E me conta aqui para nós e todos aqueles que nos assistem, quais são os desafios que você tem para fazer esse link com os nossos alunos nos estágios, nas empresas, nos órgãos? Como que está isso hoje? Olha, a minha coordenação, ela atende os jovens, né, que hoje estudam no Instituto Federal, né, o meu campus, no caso, é o campus Zona Norte. Então, a gente atende esses alunos com a prática profissional, né, e aí a gente tem diversos programas, entre eles o programa de prática de estágio e o programa Jovem Aprendiz. Então, assim, a gente está sempre muito ativo às empresas para estar ofertando tanto o programa Jovem Aprendiz quanto os alunos, né, capacitados para fazer estágio nas empresas também. E nosso maior desafio mesmo é esse conhecimento das empresas, né, que eles tenham esse conhecimento dos nossos alunos, quais cursos nossos alunos fazem. Então, assim, a gente tem aquele trabalho de formiguinha, de ir até a empresa, de apresentar os nossos cursos, né? A gente tem uma equipe muito grande, devido a gente estar na capital, a gente tem uma equipe muito grande, porque tem 2 campos aqui, e a reitoria, então, a gente tem uma equipe bacana para ir nas empresas, fazer todo esse papel de divulgação dos nossos cursos, divulgação dos nossos alunos, e, graças a Deus, a gente é bem recebido, os nossos alunos também, e a gente está num grande sucesso aí com os nossos jovens.
O IFRO, os campos do IFRO, eles têm perfil diferente. Nós temos campos de bem e serviço, né? Campus agrícola, e sempre colocar o aluno em contato com o que ele está se formando é necessário, né? A gente precisa fortalecer o perfil do curso dos nossos alunos de diversas maneiras. E o estágio, ele cumpre esse papel. E como se dá, o que você percebe nos nossos alunos quando eles iniciam o estágio e ao fim do estágio? É perceptível o desenvolvimento, o crescimento? O que você nos fala sobre isso? Agna, sim, é muito perceptível, porque assim, a minha gestão é mais na área de gestão e negócio, né, que o meu campo trabalha com os cursos voltados para essa área, e a gente verifica que os alunos chegam, né, como todos os jovens, chegam um pouco acanhados nas empresas, um pouco com vergonha, um pouco com medo, né, de exercer aquela atividade ali. Mas, ao final, a gente vê um profissional totalmente diferente, qualificado, e hoje a gente tem grande sucesso que alguns casos, né, bem promissores, ao qual a empresa optou de não deixar esse jovem, né, sair da empresa e contratou esse jovem, porque ele se qualificou muito dentro da empresa, ele colocou muito em prática o que aprendeu na teoria, e isso para a gente é um grande sucesso. E hoje alunos são funcionários das empresas, alguns já viraram até chefes de setores, então tem equipe comandando por eles, né, pelos nossos alunos, e para isso para a gente é muito gratificante mesmo ver nossos alunos crescer, tendo uma plantinha ali dentro do Instituto Federal, tendo todo o apoio da instituição, e ingressou numa prática profissional para aprender a prática da teoria que ele aprende dentro de sala de aula, e hoje ele exerce com um profissionalismo muito grande a carreira dele. Nós podemos afirmar, então, que o IFRO ele tem entregue para a sociedade cidadãos comprometidos, pessoas formadas, preparadas, qualificadas, para viver e conviver e fazer aí o mercado de trabalho, né? Ir lá, atuar, ser um diferencial com o diploma do IFRO na mão, certo? Certo. A gente vê muito comprometimento dos nossos alunos quando ingressam na prática profissional, seja ela no estágio ou no programa Jovem Aprendiz, é que os alunos vestem mesmo a camisa do Instituto Federal. Então, assim, eles sentem muito orgulho de estar ali representando uma instituição tão grande como é o IFRO. E aí a gente vê esse comprometimento mesmo deles de falar, não, eu fui formado, eu estou sendo formado pelo Instituto Federal de Rondônia. E que para esses alunos também, que na sua grande maioria são sociovulneráveis, né, socioeconomicamente vulneráveis, a gente entende que é uma possibilidade grande que o IFRO tem de gerar igualdade de oportunidade para esses jovens, que hoje o mercado é muito competidor. E as demandas do mercado também, a cada dia, devido a esses avanços tecnológicos que nós vivemos, a gente precisa colocar pessoas qualificadas e preparadas para alavancar a economia, sobretudo de Rondônia. Mas nós temos também, Gerliane, ali no campus Zona Norte, um diferencial. Nós temos aberto as portas para os alunos que são neurodivergentes. O que você pode afirmar sobre esses alunos e a sua inserção no mercado aí através dos estágios? Olha, a gente teve esses desafios, né, nos últimos anos. A instituição teve um acompanhamento muito maior desses alunos à instituição e com ingresso, né, na nossa instituição, ao qual propôs a gente mais esse desafio de falar como ingressar esse jovem, né, no ambiente de trabalho. E aí, com ajudas também de legislação, a gente teve a mudança da legislação de licitação, ao qual muitas empresas, né, que trabalham diante da lei de licitação, a gente teve um grande apoio delas sobre a questão do jovem aprendiz. E aí oportunizou a gente dar essa oportunidade para esses alunos, né, ao qual a gente tem ambientes preparados para eles. Então, assim, algumas empresas
tem, né, todo o apoio para que esses alunos façam a prática lá, trabalhem lá de carteira assinada, recebendo. E também a gente tem a nossa instituição, ao qual alguns alunos também ficam trabalhando na instituição, ao qual a gente tem todo esse apoio. Então, facilitou muito essa forma de trabalho, porque a gente pode garantir que esse aluno exerça essa atividade com todo o apoio pedagógico, apoio acadêmico e multidisciplinar das equipes que a gente tem. Geliane, em Rondônia, na pirâmide etária, a maior faixa etária está entre os jovens. Nós vemos que nós precisamos de muitas políticas públicas para inserir esse aluno no mercado, políticas públicas para viabilizar a permanência desse aluno no mercado, porque quando a gente fala disso, a gente está realmente trazendo essa discussão da igualdade de oportunidade como uma realidade, né? E nós vemos assim que muitas pessoas têm muita dificuldade de apostar no jovem, né? Muitas pessoas não conseguem entender e confiar neles, naquilo que eles podem trazer de solução. Ali, enquanto eu estive ali muitos anos no campus Ariquemes, nós procuramos fazer com que o nosso aluno trabalhasse no arranjo produtivo local, social e cultural. Que esse segmento ele é muito necessário para a atuação do jovem devido ao seu perfil, devido às suas habilidades, né? Dentro disso, considerando o perfil do nosso campus, você acredita que o nosso aluno, quando está lá no mundo do trabalho, no mercado do trabalho, de acordo com os cursos que nós ofertamos ali, curso de informática, administração, superior em redes e outros que nós temos, você disse para nós que muitos estão trabalhando aí já bem conectado neste universo, né? Até mesmo tendo seu emprego assegurado. Você consegue citar para nós onde foi que esse aluno conseguiu esse êxito? Foi através do estágio? Foi ali terminando o estágio que ele percebeu, é isso aqui que eu quero, ele se identificou com o curso, identificou com a prática e por isso ele alavancou? Olha, a gente percebe sim, Agna, muito mesmo. Nossos alunos hoje, a gente tem grande parte que faz o curso técnico conosco e a gente viu que brilhou o olho desse aluno, né, diante desse curso técnico e alavancou esse aluno a fazer uma faculdade na área do curso técnico, né? Então, assim, a prática profissional foi muito relevante para essa decisão na hora do jovem tomar a decisão de ir para um curso superior. Qual curso eu posso estar fazendo agora após um técnico em administração? E aí a gente tem um êxito muito grande nos alunos que falam, não, eu gostaria sim de fazer uma graduação na área de administração ou na área de contabilidade. Isso a gente tem um sucesso muito grande, levado aos nossos jovens que trabalham conosco ou trabalham na empresa e trabalham na área. Então, assim, o aluno pratica e cria amor pelaquela situação de trabalho ali, ao qual ele fala, não, é essa profissão que eu desejo, né? Hoje a gente teve... agora, no final do ano, alguns alunos que finalizaram e justamente teve esse sucesso de alunos que eram jovem aprendiz, atuava na área de administração, né, na área de contabilidade e hoje as alunas entraram em cursos superiores na área de administração, contabilidade e N cursos voltados para essa área dos cursos técnicos que eles fizeram no Instituto e tiveram a prática profissional tanto de estágio quanto do jovem aprendiz, ao qual brilhou mesmo a questão deles, fala, não, essa é a carreira que eu quero seguir. É muito bom quando você vê que o aluno se encontra dentro de um curso, né? E ele vê que o curso está conectado com a realidade do mercado. Né? Porque pode ocorrer também de não estar conectado. Sim. A gente tem alguns cursos aí que tem muita dificuldade de fechar a vaga. E quando você vê que o aluno ele entra na instituição, ele anseia por um curso, e dentro desse curso ele percebe que ele pode ir além, ele pode mudar a sua realidade, a realidade da sua família, e por onde ele passa, realmente é muito gratificante. Eu quando vejo as formaturas, eu sempre me emociono muito por causa disso, porque a gente vai entendendo que é necessário fazer essa conexão
reflexão e a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta. Geliane, agora eu tenho uma pergunta assim para ti, voltada para o universo feminino. Hoje a gente tem uma discussão muito grande sobre o empoderamento da mulher, aquilo que fala acerca da cultura, onde a mulher vem, ao longo do tempo, tendo direito ao seu próprio corpo, né? Dizer, eu sou dona do meu corpo, direito a voto, tantos direitos que a mulher tem conquistado, mas a gente tem visto também que tem uma discussão muito grande quanto a algumas mulheres que estão dentro de situações, dentro de relacionamentos, porque não tem essa autonomia financeira para sair disso. Quando nós olhamos para as nossas jovens, as nossas alunas, eu queria que você falasse um pouco do perfil das nossas alunas, como elas chegam ali, se elas chegam acreditando que vai dar certo, se elas chegam com esses obstáculos dentro da sua mente, do seu emocional, ou se elas percebem que elas podem ir além. Porque o que eu percebo na mulher? A gente precisa trabalhar a base. Né? Desde cedo. E essas meninas que estão conosco se formando para ir para o mundo do trabalho, eu quero crer que elas pensam diferente e elas não vão se submeter a certos padrões que nós vemos que em Rondônia está instaurado. No Brasil, mas nós vamos falar de Rondônia porque o IFRO está para mudar a sociedade de Rondônia, a nossa realidade local. Nessa perspectiva, mesmo que for aí a médio prazo, porque a gente ainda está preparando essas jovens, o que você me fala do emocional dessas jovens, do sonho dessas jovens, quando elas chegam ali para você para discutir onde elas querem realizar o estágio? Olha, a gente tem um cuidado muito grande quando a gente ingressa os jovens, principalmente as meninas, né, no campo de trabalho, porque a gente tem o cuidado para que elas conheçam o ambiente de trabalho no lado profissional, né, que elas sintam que aquilo ali é realmente o que é trabalhar numa empresa, o que é ter responsabilidades. E isso a gente tem um cuidado em proporcionar somente essa experiência para o aluno. Então, assim, a gente cuida muito na questão de conversar muito com a empresa, de fazer visitas técnicas na empresa, para saber quem que está supervisionando esse aluno, quem é que está tendo contato com esses alunos. A gente tem programas de capacitação para a empresa também, a gente vai até a empresa, orienta, e a gente sempre está ativo junto com a empresa para que proporcione um ambiente adequado para essas alunas fazerem uma ótima prática profissional, né, e exerçam realmente o seu profissionalismo. Fala, não, trabalhar é isso daqui. Trabalhar é ter segurança, trabalhar é garantir os meus direitos, os meus deveres também que eu tenho que cumprir. Mas, assim, me sentir que eu, mulher, uma menina que estou em formação, consigo sim trabalhar na parte administrativa, na área de informática, né, que é tão pequeno o número de mulheres na área, mas que elas se sintam bem confortáveis nesses ambientes, mesmo que eles estejam sob supervisão masculina, né? Então, a gente tem todo esse cuidado com as empresas, a gente tem todo esse amparo a elas. Também a nossa instituição está sempre abraçando elas com toda a equipe multidisciplinar, caso elas necessitem. Mas, graças a Deus, a gente sempre teve boas parcerias com nossas empresas, né? Sempre alguma coisa ou outra a gente sempre tem que estar organizando novamente, mas a gente tem bastante sucesso, tanto com as alunas também que trabalham conosco, a gente tem total esse conhecimento que elas estão ali na instituição trabalhando também, mas naquele momento elas são funcionárias, elas são estagiárias e elas precisam saber que o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente seguro para as mulheres, né? O meu setor, ele é muito especial porque além de trabalhar com toda essa questão dos jovens, né, para trabalho, para a experiência profissional deles, a gente também tem os projetos de extensão voltados para a mulher. Então, assim, o assunto é muito publicado ali conosco, é muito comentado e a gente dá todo esse amparo para elas
delas, para que elas possam exercer as atividades dela, a profissão que elas escolheram, né, que nesse momento elas escolheram ser técnica de administração, ser técnica de informática, ou os cursos de graduações também, e dar a melhor oportunidade e aquele conforto de ali ser um ambiente de trabalho tranquilo, ao qual ela vai somente se preocupar mesmo com as atividades do dia a dia. Geliane, nós temos ali conosco também, no curso técnico em administração, as concluintes aí desse curso, nós temos alunas surdas, né? Como que está, Gerliane, o estágio para elas? Como que foi? Como que você conseguiu colocar elas, linkar elas aí nesse mercado? Porque quando a gente olha para a comunidade surda, eu tenho uma informação que em Rondônia existe uma estimativa de quase 40 mil surdos ou ensurdecidos, pessoas que perderam a audição. E nós vamos ver que as políticas públicas para chegar até esse público invisibilizado não são efetivas. Para essas duas alunas, o que você pode nos relatar da sua experiência com elas, fazendo essa prática profissional, inserindo elas na prática profissional? Você conseguiu fazer isso? Foi possível? Porque tem os desafios, tem coisa que a gente, né? Fale para nós como foi com as nossas duas alunas especiais. Olha, o desafio estava bem grande, né? Porque a gente tem essa experiência há pouco tempo, né, de receber essas crianças especiais na instituição. E, graças ao programa Jovem Aprendiz, a gente teve a oportunidade de inseri-las num ambiente de trabalho, ao qual elas teve carteira assinada, remuneração, e elas, devido à situação da legislação, ao qual permite também empresas que não têm espaço físico, né, contratar o jovem aprendiz devido a cumprimento da lei, né, e esse aluno ficar conosco ali. Então, essas duas alunas, elas puderam, né, ficar na instituição, né, num setor, especialistas na área, onde teve o acompanhamento de intérprete, onde teve duas alunas monitoras formadas para ajudá-las, né, em toda a questão do trabalho. Então, foi bem gratificante o tempo que elas ficaram. Elas encerraram, né, a questão do programa agora, faz pouco tempo, né, mas cumpriram toda a atividade delas e puderam ter aquele momento de exercer a sua profissão, né, com todo um acompanhamento. Isso ali dentro da instituição a gente tem mais essa facilidade, porém a gente também teve experiências de êxodo fora, né? A gente teve alunas cegas do curso de gestão pública que pôde fazer o estágio, a sua prática profissional numa escola que é parceira nossa, ao qual tem toda a equipe voltada para questões de dificuldade visual, e ela, 100% cega, conseguiu fazer sim o seu estágio, cumprir as atividades, e assim foi muito gratificante. A escola também demonstrou um agradecimento imenso, né, pela instituição por ter colocado essa aluna, por eles terem essa experiência, né, porque também a empresa, né, no caso era uma escola, mas a empresa também tem essa oportunidade, né, de receber esse desafio, e eles, graças a Deus, tinha toda uma equipe também formada para isso, e ela teve um sucesso gigantesco na prática, se formou, né, conosco em gestão pública, e hoje já está exercendo atividades num ambiente ao qual ela tem todo o equipamento, tem toda uma equipe ajudando ela na exerção do trabalho dela no dia a dia. Porque quando nós falamos de inclusão, as escolas, a educação está para promover a inclusão, mas o mercado precisa absorver, né? Sim. Precisa consumir esse profissional, precisa abrir as portas, né? Porque quando nós olhamos aquilo que demanda, a partir desse universo, que está crescente, os neurodivergentes, aqueles que, os PCDs, né? Está crescente. Acredito que
estamos vendo um boom de laudos aí, né? E a gente precisa se preparar para dar esse suporte para a família, para que todo mundo sinta que ele tem um lugar ao sol, né? É muito importante as pessoas se sentirem incluídas e abraçadas pela sociedade. Mas, Geliane, nós temos também um ponto muito delicado que falamos pouco sobre, que é o trabalho de cuidado, né, sobretudo da mulher. Tem estudos que apontam que a mulher cuida 21 horas na semana e o homem meia hora. Então, quando nós falamos de estágio, nós pensamos assim, para as nossas meninas. Essas meninas, muitas delas, né, não vou dizer todas, mas assim, uma grande maioria, devem ajudar a mãe, cuidar de uma casa, lavar uma louça, fazer um almoço, lavar uma roupa, porque eu fazia isso, Geliane. Você fazia? Sim. Você fazia? Eu fazia e faço, né? Então, muita coisa eu tinha que conciliar com o trabalho doméstico ali, aquele espaço privado da mulher, que acabou ficando culturalmente para a mulher, né? Então, lava a roupa, cuida da casa, ajuda a cuidar do irmão mais novo. Assim, existe reclamação ali das meninas por não conseguir bater a sua carga horária de estágio, que também é elevada. A gente precisa. A gente é ensino técnico integrado ao ensino médio, então a prática profissional ela é essencial. Não se abre mão disso, isso é inegociável. No entanto, eu acredito que, dado esse trabalho de cuidado, e essa atuação da mulher desde cedo nas atribuições domésticas, dificulta um pouco a atuação. Eu sei que isso já tem sido rompido, já temos avançado, mas ainda existe, você percebe que ainda existe esse desafio para as meninas na idade das nossas alunas, para elas cumprir inicialmente a sua carga horária de estágio. Sabe por quê? Porque o estudante, quando pergunta qual a sua profissão, eu sou estudante. Né? Então, assim, me conta para nós, para todos aqueles que vão nos assistir aí, como é para as meninas se tem esse desafio entre a divisão dos estudos, a prática profissional e a contribuição com as tarefas domésticas. Olha, Agna, esse desafio maior a gente encontra nos nossos alunos, nossas alunas, né, que cursam os cursos superiores, né, ao qual elas têm esse embate com as atividades familiares, muitas já são mães, né, que é um público adulto, né, que a gente também tem esses cursos, e aí a gente busca trabalhar junto com essa aluna para que a carga horária de trabalho dela seja em programas de estágios ou no programa Jovem Aprendiz, ao qual, né, tem jovens que ainda estão na faixa etária do programa, ainda inserem no programa, né, a gente tem todo esse cuidado, né, de conversar com a aluna, de verificar essas possibilidades de horário, e aí sim a gente trabalha toda a prática desse aluno, dessa aluna, tentando ajustar, né, a horas das práticas profissionais delas diante das atividades de cuidados da família, de cuidados de filhos. Muitas, às vezes, a gente encontra mães solos, né? Então, tem todo esse cuidado e a gente, como instituição, abraça mesmo essa aluna e traz para ela oportunidades de regular o estágio, de regular o horário delas, para que ela possa, né, atender a família dela, mas sem perder a oportunidade de praticar na prática mesmo, a teoria que ela aprende dentro de sala de aula, para que ela exerça essas atividades e possa ser uma profissional após a formação, uma profissional de êxito, uma profissional que tenha experiência, né, na área, que a gente sabe que muitos alunos colocam sim nos seus currículos a experiência da prática do estágio, e isso dá um brilho muito maior nesse currículo. Então, a gente já teve mães de sucesso, alunas de sucesso, que tiveram oportunidades, e a gente ajustou tudo isso para que ela pudesse ter essas oportunidades, né, sem deixar também de ter
aquele apego familiar, aquela questão de trabalho ali com os filhos, de cuidado com a casa, com a família. Então, a gente sempre tenta ajustar esses horários quando é possível e aí também dar um apoio para que elas façam, sim, essa prática e tenham a melhor experiência possível dentro da formação do curso delas. Hoje, abraçamos tantos que temos até o programa ali do governo federal, Cuidoteca, né? Que está ali de portas abertas, um espaço lindo para que servidores, alunos deixem as suas crianças ali, justamente porque a gente precisa pegar na mão. Esse pegar na mão é fazer acontecer. É criar oportunidade, é criar mecanismo onde a mulher, onde as pessoas, eu vou colocar de forma geral, mas a gente sabe que o meu sonho era ver, Geliane, uma criança, um jovem chegar em casa e falar assim: pai, eu tô com fome. Pai, eu quero isso. Pai, onde está aquilo? Não é, né? Normalmente é a mãe. E quando a gente vê assim, o desafio, quando nós vamos ter outros programas e nós vamos falar sobre essa atuação da mulher. Mas o grande desafio da atuação da mulher no mercado começa aqui, no que nós estamos conversando. Então, é muito convergente essa pauta que nós estamos trazendo hoje, porque a gente precisa preparar essa mulher. O IFRO está fazendo isso, preparar essa mulher para ela atuar. Mas, para ela atuar, a gente precisa entender quais são os desafios que ela tem dentro da sua casa, no seio da sua família, para conseguir se estabelecer. Porque tem mulheres que elas não conseguem nem chegar na instituição, porque elas não têm com quem deixar a criança. Muitas vezes ela cuida de pai, cuida de mãe, acamado ou não, que já estão idosos, né? Ela está ali dando esse trabalho de cuidado. Você tem, Geliane, alguma informação? Já chegou para você pessoas assim: olha, eu vou desistir, mulheres, eu vou desistir porque eu não consigo alavancar, eu não tenho com quem deixar, eu estou sobrecarregada, né? E eu vou ter que desistir por um tempo aí, depois eu retomo. Chega para você esse tipo de situação? Chega sim. Como a minha coordenação ela fica dentro de um setor, que é o setor do departamento de extensão, ao qual a gente atende também a comunidade, que é a porta de saída da instituição para a comunidade, tanto também quanto é a porta de entrada, né? A gente trabalha muito com programas do governo, como Mulheres a Mil, né? Bioeconomia, o PCD, mais mães atípicas. Então, assim, são programas que realmente a gente atende essa comunidade e chega muitas mães nessa situação. E aí é o trabalho que a gente tem maior, porque aqui tem facilidade, a gente sabe que vai ter o sucesso de ir no curso, e aí o nosso trabalho de formiguinha mesmo é atuar com essas mães, né? Hoje, no Mulheres Mil, que é o programa do governo que a gente está com alguns cursos ativos ainda ali, a gente tem esse cuidado de verificar, por exemplo, a mulher que faltou mais de um dia, 2 dias no curso, a gente tem o cuidado de ligar para ela, de verificar o que é que está acontecendo, o porquê que essa mãe está faltando. Os nossos cursos, a gente teve todo um cuidado para colocar ele num horário que seria melhor para essa mãe, né, para essa mulher fazer o curso. Então, elas optaram pela parte da tarde devido à manhã ser muito mais corrida, o tempo passar um pouco mais rápido, e elas terem cuidado de fazer o almoço para seus filhos, para seus esposos que estão trabalhando, ou algo assim. Então, a gente teve esse cuidado de olhar para elas, verificar com elas, né, verificar com a comunidade o que eles desejavam da instituição, qual seria a melhor forma da gente qualificar, né, essa mulher, essa mãe, para que ela pudesse ingressar novamente no ambiente de trabalho, né, mas de uma forma que ela se capacitasse num horário que seja muito tranquilo para ela. E também a gente tem muitas mães hoje que não tem com quem deixar a sua criança, o seu filho, e a gente também, como instituição, abraça essa questão da mãe. A gente tem a ludoteca, e ao qual a gente trabalha dentro da ludoteca com um curso também do Instituto Federal, que é o curso de licenciatura, né? E a gente tem o estágio na área. Então, as alunas do curso, né, de licenciatura em pedagogia fazem lá dentro da ludoteca a sua prática profissional com
os filhos dessas mães que vêm se capacitar para ingressar novamente no ambiente de trabalho ou ter uma nova profissão também. E assim, Geliane e todos que nos assistem, quando nós olhamos a atuação da mulher, eu sou apaixonadíssima pela extensão. Por quê? Durante o tempo que eu fiquei à frente do departamento de extensão com uma equipe, eu consegui ver o que o mercado de trabalho precisa absorver. E eu vi que o IFRO conecta diretamente com seus cursos. Nós estamos conectados com aquilo que é o perfil nos processos de modelagem econômica do Estado. Nós estamos. E quando eu olho o que nós levamos através do Departamento de Extensão de qualificação profissional, cursos de curta duração, para fazer com que as pessoas possam gerar renda, empregabilidade, toda essa discussão que a gente tem hoje dentro desses processos de modelagem econômica, preparar as pessoas, né? Desenvolver pessoas. O IFRO faz isso e o Departamento de Extensão, na minha opinião, ele vai onde muitos não conseguem ir. Ele chega, ele prepara, ele estuda, ele qualifica, ele insere a pessoa no mercado de trabalho e ele depois capta esse aluno de volta para a instituição nos nossos outros cursos, o curso ali do ensino médio, o ensino superior, e o aluno vai verticalizando, se preparando. Então, o IFRO ele é altamente viável, necessário, uma proposta, uma missão maravilhosa para que aquilo que nós temos de ouro em Rondônia. O que é o ouro de Rondônia? É o nosso povo, é a nossa gente, é preparar esse povo para eles terem uma melhor qualidade de vida, né? Mas hoje a gente tem um ponto interessante em Rondônia, Geliane, que fala-se de uma taxa de ocupação, né? Que Rondônia quase não tem desemprego, mas a per capita é pequena. Então, ou seja, trabalha-se muito, mas ganha-se pouco. E os jovens, quando eu falo de igualdade de oportunidade, a gente sabe que os jovens hoje, eles estão aí na geração tecnológica, eles dominam, é a área deles, a gente tem que avançar com eles, oportunizar isso para eles. E nós vemos que o Campus Zona Norte faz muito bem isso. Por quê? Além de gerar uma autonomia no seu profissional, faz com que ele venha atuar nas profissões do futuro. Hoje a gente tem aí demandas que não estão sendo supridas por profissionais qualificados, porque não sabem operacionalizar aquilo que está posto. Então, a gente precisa de mais operadores de drones, a gente precisa de mais operadoras de impressora 3D, a gente precisa de mais pessoas qualificadas aí para trabalhar com a inteligência artificial, a internet das coisas, né? Então, o IFRO, a gente tem essa demanda, essa premissa, essa condição dos alunos que aparecem para você ali, procurando oportunidade para ser linkados. Eles já chegam para você, olha, eu gostaria de realizar o meu estágio aqui, né? Porque ele já visualiza essa profissão do futuro, ou ele ainda está meio dependente, precisando que você direcione, ou ele já tem a sua autonomia, ele já visualiza o mercado de trabalho e já sabe para onde ele quer ir. Não, a gente teve uma mudança muito nítida, né, nos nossos adolescentes, que realmente agora eles têm mais essa autonomia de informar mesmo, né, de ter essa coragem de chegar na coordenação e falar, olha, eu gostaria de fazer a minha prática profissional aqui na instituição, na área tal, não, eu gostaria de ir para fora, eu quero conhecer a empresa, eu quero saber como que é ter uma chefia diferente do que os meus professores ou os meus responsáveis aqui dentro da instituição. Eu quero sair para fora. Então, a gente vê mais essa confiança neles, né, em passar para a gente que eles têm esse discernimento de querem ficar na instituição, de querem ter a experiência fora da instituição. E aí eles vão trazendo para a gente essa confiança que eles estão tendo durante o curso. E essa confiança, ela não é assim do nada, Agna. A gente leva para eles nessa oportunidade deles serem confiantes. Logo no início das aulas, né, de todos os cursos,
a minha coordenação e a minha equipe, ela sempre busca entrar dentro de sala de aula, de mostrar as oportunidades para os alunos, de mostrar quais são os benefícios, né, de você estar estagiando num órgão do governo, de estar estagiando numa instituição privada, de estar em prática profissional dentro de projetos dentro da instituição. Então, a gente leva para eles essas informações, ao qual eles amadurecem isso e conseguem chegar para a gente com uma força de vontade, aquela determinação na fala, né? Deixa aquele acanhamento um pouquinho de lado e conseguem falar, não, eu quero isso, eu desejo isso. Né? E a gente vê essa mudança muito nítida mesmo nos adolescentes e eu tenho uma paixão gigantesca pelo programa Jovem Aprendiz, porque ele traz essa oportunidade do primeiro emprego, ao qual eu tive essa dificuldade, né, de meu currículo não ter experiência, e é aquilo, a empresa quer alguém experiente, mas não quer dar oportunidade, então a gente tem que amadurecer isso, né, dentro do nosso estágio, dentro do nosso estado, para que as empresas verifiquem que isso é uma oportunidade para elas boa, né, de oportunizar esse jovem aprendiz, esse adolescente ou, né, até a formação adulta também, ao seu primeiro emprego, para que eles tenham essas experiências e eles consigam se formar profissionais mais seguros. Sim. Né? Então, a gente necessita disso e a gente está vendo essas pequenas mudanças. Mas, né, a equipe é pequena, a gente vai trabalhando e a gente precisa mesmo que o Estado abrace isso, que o Estado abrace a questão de trabalho da mulher, do trabalho do adolescente. Então, a gente precisa mesmo que isso seja uma fala universal dentro do Estado, para que as oportunidades aumentem e a gente tem aí um número muito maior de pessoas trabalhando, com a desigualdade diminuindo, né, dentro de casa. Então, a gente precisa mesmo do Estado junto com a instituição. A instituição é uma formiguinha que está trabalhando para isso, mas a gente precisa ir além também. A gente vai trabalhando aos poucos. Fazendo a nossa parte, né? A gente saber que a gente está fazendo a nossa parte. E quando nós olhamos assim, Gerliane, há também uma dificuldade da mulher se inserir em mercados que são ou foram, né? Tá passando por uma transição predominantemente masculino, né? Poucos dias eu peguei um avião e aí daí um pouco, né? Quando aterrissou, eu estava sonolenta, ali aterrissou, a piloto do avião, uma mulher dando... Eu olhei aquele comunicado e falei, peraí, uma mulher, eu quero conversar com ela, sabe? Conversei com ela, perguntei dela, Renata é o nome dela. Renata, como que é para você? Você teve que ser mulher 2 vezes mais para conseguir atuar dentro de uma área predominantemente masculina? Porque onde eu acho que a mulher vai ter dificuldade... Deveria ser só isso. Onde exige força muscular. Porque nós não temos. Né? Não vamos conseguir atuar em espaços que exigem força muscular. Mas hoje a gente tem as tecnologias que trabalham em nosso favor. Então, eu queria te perguntar também sobre as nossas jovens. Eu estou muito interessada porque eu entendo que a gente, a partir desse trabalho que a gente faz nessa geração, nós estamos mudando a realidade para daqui a pouco. Né? As nossas meninas, elas procuram atuar em espaços predominantemente masculinos? Elas querem ou elas ainda têm um bloqueio? O que você pode afirmar sobre isso? Olha, hoje a gente vê nitidamente uma mudança bem grande, né, na escolha dos cursos, ao qual a gente tem um curso, né, ofertado lá, alguns cursos, tanto de graduações quanto no nível médio, que é na área de informática. Né? A gente vê muito homens trabalhando nessa área. Entretanto, agora a gente está vendo muito mais mulheres e meninas ingressando no técnico de informática ou nas graduações. E a gente viu também que isso mudou no ambiente de trabalho. Hoje a gente tem, aqui no estado de Rondônia, em Porto Velho, a gente tem uma grande empresa, né, na área, e boa parte do pessoal de força de trabalho deles foram através dos estágios, e nossas meninas que formaram
na área de redes trabalham lá dentro dessa empresa devido à prática profissional de estágio. Então, assim, a gente está conseguindo inserir essas mulheres no campo de trabalho que era basicamente mais masculino, né, mais homens trabalhavam, graças à prática profissional, a mostrar para a empresa que ali, somente no estágio, ele consegue verificar que aquela mulher tem a capacidade para fazer aquela execução daquele trabalho que antes era tão promissor para homens, né? E hoje uma mulher consegue executar com grande sucesso ali dentro. E aí a gente tem uma experiência boa nessa área. Sempre tem que estar dando uma melhorada, né? Sempre tem que estar conversando muito com empresas para que isso seja oportunidades em diversas empresas, e não só em algumas, né? Mas a gente começa a ver já essa mudança. Essa mudança, né? Isso. Porque para a mulher, nós precisamos... essa violência que nós estamos tendo, feminicídio, violência de gênero, tudo isso se dá também por causa da autonomia dentro da sua vida financeira. Né? Por quê? Porque a mulher que ela tem autonomia financeira, ela não vai ficar tolerando certas coisas por aí. Essa mulher, hoje, tem vários conceitos do empoderamento que hoje eu gosto de falar da mulher posicionada, aquela que está disposta a mudar a sua realidade. Não, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou estudar. Não há uma maneira eu não consigo visualizar, Geliane, maneira de mudarmos a realidade das pessoas se não for através da educação. Por quê? Porque todos têm que passar pelo chão da escola. Todos. Sim. Né? Médico passou, advogado passou, engenheiro passou, contador passou, enfermeiro passou, dentista. Todos passaram pelo chão da escola. Então, a escola está para trazer esse cidadão crítico, formar essa pessoa para ele olhar para a realidade dele e dizer assim, eu não me conformo, eu não quero isso para mim. E nós vemos que em Rondônia a gente tem um número grande de jovens que se formam e acabam indo para fora do estado buscar uma melhoria, não só porque ele tem um certificado, um diploma, mas ele quer um salário melhor. Volto a dizer, a nossa taxa de ocupação, o emprego é crescente, porém, a per capita é baixa, ou seja, o poder de compra das pessoas é pequeno. Tem muito emprego pagando pouco. Sim. Tem muita gente pagando muito pouco. Olha só, o jovem que está aí com soluções na sua mão através da tecnologia, solução inteligente e rápida, ele não vai se submeter a um salário mínimo. Aí, você vai na empresa, você deve ouvir isso, tem muitas empresas, muitos empresários, muitas pessoas, nós não temos gente qualificada. Olha, tem alguma coisa aí que não está batendo, porque gente qualificada tem, o que não tem é gente que quer ganhar o que muitos querem pagar. Ponto. Né? Porque o jovem, o que ele quer? Ele quer um iPhone, ele quer um tênis bom. Quem não quer? Quem não quer um carro, quem não quer uma moto? Quem não quer ter um computador da hora, como eles falam? Quem não quer? Então, assim... eu acredito que aquilo que o jovem faz através de um telefone, um social media, um store make, o que ele faz, os recursos tecnológicos, os recursos, né? Cara, é indescritível. Precisa visualizar, a gente precisa olhar, a gente precisa falar mais, discutir mais sobre isso. Eu tenho ex-alunos meus que trabalharam, que fizeram cursos FIC, cursos de curta duração, no IFRO, e quando eles terminaram, você acredita, Gerliane, que tem jovem aí, aluno nosso que terminou ali 2019, 2020, ganhando 25, 30 mil, 40 mil mês? Porque pegou a tecnologia, levou para o agro, levou a solução, achou um nicho, achou um mercado de atuação e está fazendo a diferença? Então, assim... montaram uma empresa de projetos rurais. O que o IFRO consegue abrir a mente da pessoa é só estando lá para entender. Eu, como professora, o que eu amo ver é o fenômeno que acontece entre a teoria e a prática, quando o aluno desenvolve aquilo ali, quando o aluno absorve no entendimento aquilo que a teoria traz.
quando ele absorve, que ele vai para a prática, coloca em prática e ele consegue gerar renda, promover a empregabilidade, é fenomenal, né? E nós vemos que nós ali, com os nossos cursos voltados aí para gestão, a gente vai ver que Rondônia também tem um segmento aí em Rondônia que complementa a sua renda, dada o salário, a per capita de Rondônia, com o empreendedorismo. Porque o que é o empreender? É uma complementação de renda, é uma resposta do desemprego. Então, você vai encontrar um monte de gente vendendo doce, vendendo pão, vendendo bolo, vendendo banana, vendendo biscoito, né? Gente que ainda não sabe agregar valor ao negócio. E a gente traz muito curso de curta duração para qualificar essas pessoas, para gerar valor ao negócio. E aí, eu queria que você falasse para nós, assim, porque o CIEC também tem a feira de empreendedorismo, né? Estágio, empregabilidade. Quando você está preparando essas feiras, você percebe uma absorção do mercado para com esses alunos e um aprimoramento desses alunos na área do empreendedorismo? O que você pode relatar para nós do êxito dessas feiras? Olha, Agna, as feiras ela tem uma proporção de levar a instituição para as empresas de uma forma muito mais grandiosa do que a gente fazer as visitas a cada uma delas. Então, assim, é um evento ao qual a instituição vai apresentar, né, para a empresa toda a formação que nós fazemos. Os alunos têm essa oportunidade de mostrar, né, para essas empresas tudo o que estão aprendendo ali. Então, é divulgado entre a sociedade empresarial, entre as instituições do governo, porque a gente também tem curso voltado para capacitação de profissionais para a área governamental, né, que a gente tem o gestão pública, né, ao qual esse aluno faz estágio dentro de áreas governamentais, dentro de órgãos, né. A gente também teve muito sucesso nesses cursos, devido a esses alunos fazerem uma boa formação, né, e tá hoje atuando mesmo na área. E muitos deles diante da prática profissional. Fizeram a prática profissional e tiveram essa oportunização. E a feira de empreendedorismo e negócios, ela vem para trazer as empresas mais perto da instituição, para ela conhecer um pouco mais, porque às vezes fica um pouco mais afastada, conhece a instituição por alguns cursos, não todos, mas ali naquela área, a gente trabalha na área de agronegócio ou na área de vendas, mas a gente precisa conhecer a área de tecnologia, que hoje está muito aflorado. Então, hoje as vendas acontecem muito ali. Então, eles precisam conhecer, e isso é demonstrado nessas feiras. Então, assim, abrange muito mais as vagas, né, de estágio, as vagas de emprego para esses alunos. E a gente também conta com as parcerias, né? Hoje a gente tem a parceria da Futurarte, que nessas feiras elas traz alguns cursos que são essenciais. Por exemplo, a gente tem os cursos voltados para a área de informática. Entretanto, a gente vê que a área de mídia está muito grande. E aí a gente concilia esse aluno a também fazer um curso nessa nossa parceira, que traz para a gente dentro dessas feiras, né, mini cursos, principalmente na questão da melhoria da formação desse aluno. Então a gente consegue entregar um profissional mais qualificado para a sociedade empresarial. Sim, sim. E quando a gente fala assim, esse ambiente virtual, hoje tem um mercado que está ocorrendo ali dentro que até para nós, né? A gente precisa se adaptar a ele, porque tem muita coisa acontecendo ali e muita coisa assim que otimiza o nosso tempo. Sim. E os nossos jovens, o aluno IFRO, eu fico feliz quando eu chego em algum lugar, que eu vejo alguém com esse, ele fala, eu estudei no IFRO. Eu estive ali. Eu vou dizer que trabalhou, porque quando você está estudando, você está trabalhando, né? Tá. Sua profissão é trabalho. Sim. E o nosso aluno tem uma carga horária extensa, né? Sim. É uma carga horária, assim, puxada. Porque são 3 anos para a gente desenvolver essa base no nosso aluno, para preparar o nosso aluno de forma técnica para ele atuar no mercado. Eu gosto de falar... Eu falo mercado, assim, mas o conceito hoje é maior, é mundo, né? É mundo do trabalho, porque é a pessoa com capacidade de conviver,
né? Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a conhecer os 4 pilares da Unesco, Sim. que são tão necessários a gente fortalecer no aluno, para que quando ele chega lá como profissional, ele também saiba respeitar as diferenças, porque hoje a gente tem uma diversidade, uma pluralidade, está posto, a gente não muda isso, a gente precisa abraçar a todos, respeitar a todos, amar a todos, porque a educação é um espaço que eu costumo dizer, Gerliane, que a educação é um espaço de amor, sabe? De acolhimento. Acolhimento. Quem não ama gente, eu não sei o que está fazendo dentro da educação, não dá para ficar, porque ali é o calor humano, é o dia a dia, é a rotina nossa, do nosso dia a dia, que você, durante aquele período que você está ali dentro, você precisa deixar de lado e estar ali para tentar absorver conteúdos, né, para você mudar a sua vida. E para os nossos cursos superiores, é complicado fazer essa absorção, porque paga boleto, paga aluguel, tem os desafios dos relacionamentos, né? Esse público, eu olho para eles assim, eu trabalhei o ano passado no curso superior de redes, né? Trabalhei português instrumental, e eu vi o esforço desses alunos para poder estar, para chegar na instituição, né? Muitos saíam do trabalho, já iam direto para lá, nem passavam em casa para tomar um banho, para descansar um pouco, comer alguma coisa, ia comer alguma coisa lá na instituição, né? Para estes alunos, Gerliane, o que você fala sobre a conclusão deles? Eles costumam concluir as suas práticas profissionais a tempo da colação de grau? Ou eles acabam devendo e ficam ali com aquela justificativa, olha, eu não consegui por isso. Porque quem é adulto não vai conseguir porque está trabalhando. Ele tem que trabalhar, tem família, a maioria tem família, né? Então, assim, a gente tem pendências justamente por causa dessa demanda do trabalho? Sim, a gente tem pendências e também a gente teve que mudar regras na instituição para oportunizar, né? Porque a gente entende que os nossos alunos dos cursos de graduações são pais de família, então trabalham o dia inteiro para levar a comida para dentro de casa, para pagar suas contas, e a gente sabe das dificuldades deles para estar ali. Então a instituição se moldou a isso para oportunizar. Sim. Então, a gente traz para eles formas de prática profissionais diferentes para que eles consigam exercer a prática, né, de forma adequada, conforme o trabalho, conforme sua disponibilidade, né? A gente traz alunos ali que já trabalham dentro da área, o qual aproveita esse trabalho como uma forma de prática profissional. A gente ingressa alguns alunos em projetos de extensão, de ensino, de pesquisa, né? Ao qual vai levar esse aluno a executar a prática, mas ali em horário de aula, ao qual não vai precisar desse aluno estar se esforçando para vir em outro horário, um horário que ele não pode, então a gente já oportuniza ele a isso. E também acabamos tendo que deixar alguns alunos para, ao final das disciplinas deles, eles terem um tempo a mais para fazer o estágio. Ah, Juliane, não consigo fazer o estágio durante o meu curso. A gente pede calma para esse aluno, porque após a finalização da prática de disciplinas, a gente consegue ingressar ele na instituição para fazer a prática profissional ali dentro da instituição. A gente também tem outras instituições parceiras, ao qual oportuniza, né, estágio noturno, e isso é só ingressado a alunos maiores de idade, né, para toda a questão da legislação e todo o cuidado também desse aluno. Então, assim, a gente tenta moldar toda a questão da prática profissional desse aluno para que ele consiga. Alguns a gente não consegue fazer a finalização com a turma, né, infelizmente, porque esse aluno trabalha, só conseguiu fazer o estágio à noite, não tinha alguma oportunidade para aproveitar ou para equiparar a prática profissional e optou por finalizar toda a disciplina e depois fazer o estágio. Aí esse aluno vai colar grau com uma outra segunda turma que está vindo logo após, mas assim a gente consegue ir moldando e
tendo um êxito bem bom na questão da formação desses alunos, principalmente esses que têm esses casos mais específicos. A gente tenta cuidar cada caso conforme o aluno vai passando para nós. Sim. Geliane, a extensão, a pesquisa, ela fortalece, ela dá de mão dada ali, né, no tripé ali, né, uma triangularização do saber, de maneira que o nosso aluno ele sai realmente preparado para ir para o mercado, né, para a vida, né, que a educação prepara as pessoas para a vida e para o mundo do trabalho. Mas nós estamos já concluindo aqui, chegando ao final, e eu queria que você deixasse para os como a sua coordenação é de integração empresa, escola e comunidade, eu queria que você deixasse uma mensagem para a empresa, para a escola e para a comunidade. Nós temos aí 2 minutinhos para você deixar uma mensagem para eles, uma mensagem final. Ai, vamos lá. Então, assim, seguindo o nome da minha coordenação, né, coordenação de integração escola, empresa e comunidade, vão lá para a escola. Aos profissionais que trabalham junto conosco, sempre eu desejo que, quando vão exercer a sua atividade dentro de uma instituição de ensino, que vão de coração aberto, porque ali você está educando os novos profissionais. Nós, quando tivermos bem mais velhos, a gente vai sim chegar a ser atendido em empresa, na área médica, na área de tecnologia, todos por alguns alunos nossos. Então, assim, eu sempre, quando entro na instituição, eu sempre entro para abraçar mesmo a causa de educar. E aos jovens, seja eles, né, menores ou já adultos, eu desejo assim, que não desistam da sua formação, que hoje o mercado de trabalho ele exige, né, uma boa formação, ele exige que o aluno estude muito, tenha muito conhecimento para cumprir, né, essa dinâmica que a gente está hoje, da tecnologia ser avançadíssima, do mundo mudar muito rápido, e esse aluno está capacitado para execução de trabalhos, né, conforme a mudança do ambiente de trabalho que está acontecendo de forma muito rápida. Então, não desistam do estudo, do ensino. O ensino, ele mudou a minha vida, né? A educação mudou a minha vida, e eu prego isso para os alunos, né? Que a educação é a chave da mudança. As empresas, a gente deseja sempre um olhar mais atento à educação, um olhar mais atento em oportunizar os alunos, oportunizar os adolescentes, para que a gente possa garantir o nosso legado, né, de um empreendedorismo gigantesco como é no estado de Rondônia. Sim. Né, e a comunidade, a instituição está sempre de portas abertas para a formação e para conhecimento de vocês, para conhecimento de uma boa formação dos filhos de vocês. Então, a instituição está aí para abraçar, quanto também está para abraçar a todos numa boa formação, levando cursos de pequena duração, cursos para mulheres, curso para jovens, curso para homens, né, que a gente tem também bastante, para mudar mesmo a realidade da comunidade. Então, o IFRO, ele veio, né, ele está aí presente no estado de Rondônia, mudando a sociedade, e esse é o nosso papel principal, né, Aga? Sim. Então, a gente está aí para fazer essa grande mudança, e também precisamos das empresas, precisamos da comunidade, também abraçar a instituição para que isso aconteça de uma forma muito mais leve e com sucesso muito mais grandioso. Geliane, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi maravilhoso falar contigo. Eu creio que aquilo que nós trouxemos hoje é justamente aquilo que nós precisamos de informar para a população, que o IFRO está para fazer transformação social. Sim. O IFRO tem feito transformação social e tem trabalhado para que, na qualificação e na formação de pessoas, através do seu desenvolvimento pessoal, a gente possa alavancar a economia de Rondônia. Então, assim, muito obrigada pela sua participação, e você que nos assiste, acompanhe conosco os nossos novos
novos episódios, nossos novos podcasts. Nós vamos vir aí com muita temática, muita discussão, muito daquilo que nós precisamos ouvir e entender sobre o que está acontecendo em Rondônia e como o IFRO tem atuado nesses setores, nesses segmentos, e como o IFRO tem contribuído para que a minha vida, a sua vida e a vida de todo rondoniense seja diferente, porque nós moramos, vivemos e fazemos Rondônia. Até a próxima. Obrigada. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar.